Olá, amigos e amigas. Esse é o ICJcast, o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ, ao longo dos 13 anos de existência, é uma importante ferramenta na defesa da luta pelos direitos das juventudes do estado de Santa Catarina e atua, seja em rede com outras organizações, seja desenvolvendo projetos, pesquisas, formação e assessoria. E com o apoio da Missão Central Franciscana, Franciscaner Helfen, estamos conduzindo esta série especial de podcasts com o tema Juventude, Participação Social e Política, trazendo diversos segmentos das juventudes catarinenses para refletir sobre as lutas, sobre os territórios, trajetórias e espaços que essa juventude compõe. No episódio de hoje, vamos fazer uma pausa e olhar para a linha do tempo. Vamos falar sobre juventude e protagonismo histórico. Refletir sobre como, em diferentes momentos do Brasil, a juventude foi uma força decisiva de transformação. Para isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o professor William, que é geógrafo e docente da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Chapecó, que pesquisa juventude, memória e participação social. Bem-vindo, professor. Olá, Matheus. Olá, Liege. Prazer estar aqui com vocês. Saudar também a cada um e cada uma que vai nos acompanhar nesse podcast. Também estamos recebendo aqui Rodrigo da Silva Wolfart. Ele é membro do Instituto Catarinense de Juventude, com uma ampla atuação em políticas públicas, formação política e articulação de redes juvenis. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Liege. Olá, professor William. Muito bom a gente ter essa oportunidade de fazer esse diálogo sobre a juventude na transformação aí da história. Bueno. Professor William, conta para nós um pouco aí da tua caminhada, De onde tu vem, como que tá essa tua trajetória acadêmica, tua pesquisa, por que você escolheu estudar juventude? Então, eu sou geógrafo de formação, Estudei na graduação ao doutorado, na geografia, e desde o mestrado eu me aprofundei nos estudos sobre juventude rural. Esse foi o meu recorte. E na juventude rural eu trabalhei com povos e comunidades tradicionais de faxinais, que é uma comunidade que ainda usa coletivamente a terra, para ocupação, habitação, criação de animais, e que também tem terras de plantar. E aí eu era muito curioso em saber como é que os conhecimentos, os saberes tradicionais, o modo de vida, ele atravessava as gerações e como que a juventude também, vivia, sentia, agia dentro desse território. Então eu passei a investigar e entrei pela juventude rural, mas hoje eu também tenho focado em estudos de juventude e ensino médio, territorialidades da juventude no campo e na cidade, juventude militante, Orientei um trabalho sobre juventude e questão palestina. Então a gente tem se dedicado muito a esses estudos. Muito bom. Bem amplo. Bom, e Rodrigo, então também, a gente também quer saber um pouco da sua trajetória. Conte aqui para nós. Então, minha trajetória de atuação foi quando eu era jovem, Isso já faz um pouco de tempo, mas especialmente no envolvimento com a Pastoral da Juventude. Então, recebi um convite de um professor que nos acompanhava, em sala de aula, e enfim, e como a gente sempre tem uma ligação muito forte com a igreja, na família, na comunidade, estavam tentando rearticular a Pastoral da Juventude lá em Iporã do Oeste, na minha terra, e aí comecei a conhecer e me encantei com essa proposta de grupo de jovens, de participação, uma vivência da fé, que também é encarnada na realidade e também faz essa luta, essa busca pela transformação, entendendo que o reino de Deus, que a gente vive, acredita dentro da vivência religiosa, também se concretiza na realidade concreta, e como a juventude ajuda nessa construção. Então, fiz minha caminhada na Pastoral da Juventude, em vários espaços. Hoje eu acompanho, já como adulto, assessor, a organização da Pastoral da Juventude, e nessa caminhada da Pastoral da Juventude, a gente foi conhecendo outras pessoas também que faziam essa caminhada, e que também acreditavam, estudavam juventude, enfim, e diversas lideranças a gente foi pensando como a gente podia dar continuidade a tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente vivenciou nessa caminhada, de outras formas também fora do espaço da igreja, E aí foi, aos poucos, surgindo a ideia de ter um espaço específico, uma organização específica que veio a se tornar o Instituto Catarinense de Juventude, Isso em 2012, Então, desde lá,
a minha atuação com juventude tem sido especialmente no ICJ, né? Então aí, uma articulação de diversas pessoas, diversas lideranças, jovens e adultos que têm como esse foco, esse horizonte, a juventude, né? Em diversas linhas, né? Formação, assessoria, pesquisa, mas sempre olhando para a juventude como um sujeito de direitos, como juventude como não só como uma fase da vida, mas como uma categoria social que também tem uma força transformadora na sociedade e que também, na sociedade que a gente vive, que é muito adultocêntrica, né? O olhar que você faz é muito a partir do mundo dos adultos, entendeu? Como a gente olha para os adolescentes e jovens com um olhar, também um óculos diferente, né? Vendo eles também como sujeitos que vão pensar a realidade de uma forma diferente, vão ver, vão sentir o mundo a partir das vivências e do contexto social. Então a gente tem buscado, agora já como adulto, apoiar e fortalecer todas as iniciativas que trabalham com a juventude no Estado. Bacana. Professor William, o Rodrigo traz essa categoria social que é a juventude, né? Esse poder de transformação que sempre teve, tanto na história, né, do mundo, né, mas também na história do Brasil. Em que momentos históricos a juventude no Brasil teve esse papel decisivo? Então, Liege, assim como o Rodrigo, né, a gente, como jovem, a gente também passou por momentos históricos bastante decisivos, né? Eu lembro da minha trajetória militante como jovem, que se deu ali na segunda metade da década de 90, na luta, por exemplo, à expansão das universidades no Brasil, que depois, mais tarde, resultou, inclusive, na criação da universidade que eu trabalho, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, lá nós sonhávamos com a ideia de que a universidade pública era o lugar da juventude, da classe trabalhadora. Mas nós não conseguíamos chegar lá porque a instituição ela foi criada para atender uma classe social que, historicamente, sempre foi favorecida economicamente. E nós, que éramos da periferia curitibana, ficávamos de fora das universidades federais, das universidades públicas. Então, a gente disputava, aquele era um momento histórico decisivo. Então, a gente tem uma participação também nessas lutas que são contemporâneas. E eu costumo dizer o seguinte, que a juventude sempre participou dos momentos mais decisivos da história da humanidade. A questão é que a juventude sempre foi vista pelo seu lado negativo, como rebelde, como aquele que não quer nada com nada, como aquele que não tem capacidade, né, é irresponsável, então não é um sujeito político ou sujeito de direito que merece, né, ser reconhecido como um sujeito de conhecimento credível, né, uma pessoa que tem essa capacidade de transformação. Então ela sempre ficou na periferia, sempre ficou como apagado da história. Mas se a gente for revisitar a nossa história, a gente vai ver que a juventude esteve lá. Então eu não vou pontuar aqui tantos cenários históricos, porque são muitos. Eu vou pegar mais do século XX, só para a gente ter uma ideia do que eu estou dizendo. Então, eu vou voltar aqui a algo que é muito próximo de nós, aqui, que é a Guerra do Contestado. Né? Se a gente for voltar em alguns atores que foram estratégicos, lideranças lá da Guerra do Contestado, nós vamos encontrar a juventude. Eu vou citar aqui dois exemplos, que é o Adeodato, que tinha 25 anos na época, né? E era um baita de um líder, né? Ficou muito mais conhecido pela sua rebeldia, e que agora o movimento social volta a trazer ele como uma liderança. Mas as elites oligárquicas catarinenses da região sul tratavam ele como um bandido. Mas era um baita líder, inclusive de propagação, de defesa também da religiosidade, porque era né, um movimento que tinha uma presença religiosa muito forte. Né? Então ele também tinha esse movimento messiânico de levar a palavra, né? E ao mesmo tempo de defesa dos direitos da comunidade né, da defesa do território de vida da comunidade cabocla, dos indígenas, né, dos povos originais que estavam aqui. Para citar aqui um caso, a Maria Rosa tinha 15 anos e é ligado ao contestado. Veja, como a presença da juventude num momento emblemático da história do país. Se a gente for pegar, né, a gente vai olhar o caso no século XX das ditaduras, tanto a getulista quanto a ditadura militar, a presença da juventude era muito potente. Pegar que a UNE foi criada em 1937, né? E 100 anos. Entende? E fazia mobilização enfrentando a ditadura getulista. E depois foi central também na luta por direitos durante a ditadura militar, em 64. E teve várias mobilizações que a UNE conduziu
com estudantes secundaristas também, né? O movimento secundarista foi muito forte, e depois o movimento universitário muito potente, né? Trazendo não só a luta pela universidade, mas pelo conjunto de direito. Então você vai pegar desde a luta do petróleo é nosso, em 47, a presença da juventude, os movimentos culturais muito forte, a presença da juventude, né? Da música popular brasileira se constrói entre a juventude. Esse período, né, são de muitas revoluções culturais, no século XX. Se nós formos pegar outros movimentos que vão acontecendo do processo de redemocratização nas diretas já, nos anos 80, o Fora Collor, né, dos caras pintadas, nos anos 90, contra a privatização e pela melhoria das condições de trabalho, renda e educação durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né, uma frente contra o neoliberalismo, a presença muito forte da juventude. Se nós pegarmos mais recentemente, desde as jornadas de 2013, a presença jovem. Então, veja, são vários cenários, né, vários momentos históricos emblemáticos que têm uma presença muito forte dessa força jovem, né, com várias forças atuando nessas arenas. Então, isso é para citar alguns exemplos mais contemporâneos, para a gente aqui, né, ventilar e dar um caldo para essa conversa. Né? Tem papéis decisivos, né? E muito também por essa força questionadora da juventude, né? Porque a juventude é que muitas vezes levanta a voz e diz, por que sempre tem que ser assim? E a gente vê isso também na microsociedade, às vezes na comunidade, né, no bairro. Vai um jovem, uma jovem começa a participar daquele espaço e questionar, não, mas por que a gente tem que fazer dessa forma? Aí os adultos, os mais velhos dizem, não, porque sempre foi assim a gente funciona dessa forma. E aí a juventude vem, não, mas pode ser diferente? Não podia fazer de outra forma? Pois é, Rodrigo, então, já que o professor trouxe esse contexto histórico, né, Liege, e você está trazendo agora essa situação, eu quero saber um pouquinho mais para contribuir, como que o ICJ tem utilizado esse contexto histórico, como que tem se conectado a essas experiências, né? O professor citou a UNE, ou até mesmo os jovens que participaram da Guerra do Contestado, que foi muito importante que no estado de Santa Catarina, um divisor, né? Ficou marcado na história, mas eu quero saber como que o ICJ tem se inspirado nessas experiências antigas para a atuação atual. Eu acho, Matheus, que a juventude ela é muito conectada com o tempo que ela vive, né? Então, cada geração, hoje, né, se fala muito nas diferentes gerações, né? Os milênios, geração Z, enfim, né? Uma categoria, às vezes, meio arbitrária, porque a juventude é muito heterogênea, né? Mas ela é muito conectada com o tempo histórico. Então, cada geração vai viver os desafios e contextos da sua época, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, uma juventude que está muito permeada pelo mundo digital, né? Pelas redes sociais, né? Trazendo um poder de mobilização que vem com isso e também as limitações e destaco de modo especial a saúde mental que é afetada, né? De adolescentes e jovens e muito mais, né? Do que o normal pelas redes sociais, né? E acho que o nosso papel enquanto instituto é estar atento também a tudo que a juventude vive e também apoiar todas as formas de organização, né? Porque a forma de se organizar da juventude, ela vai mudando. Enquanto a sociedade adulta, ela é muito mais tradicional, tem aquelas organizações muito, né, que às vezes são seculares, que tem um rito, um estatuto, alguma coisa, a juventude é muito dinâmica, né? Eu citei, né, que eu venho de uma caminhada de pastoral da juventude que teve uma força muito grande nas décadas de 80, 90 e hoje ainda é muito forte no Brasil, né, aqui no estado, diversos grupos de jovens, faz um trabalho incrível de formação e acompanhamento da juventude, mas foi muito mais forte naquelas épocas, juventude, movimento estudantil, juventude sindical, né, outros espaços, e hoje a gente vê outros jeitos da juventude se organizar. As dinâmicas estão mudando. Sempre, né, coletivos, culturais, a questão ambiental que provoca muito a juventude. Então, nós somos um instituto, por exemplo, que hoje tem talvez mais adultos do que jovens atuando. Às vezes o pessoal questiona, mas, poxa, Instituto de Juventude, e cadê os jovens, né? Claro que a gente tem essa preocupação
de também dar um espaço e garantir que a juventude seja protagonista também dentro do ICJ, né? Não só bonitinho para tirar foto e fazer vídeo, mas com voz de decisão, de opinião e que tenha a sua voz respeitada mesmo quando seja diferente a opinião dos adultos que estão aí. Mas o ICJ também ele não é necessariamente só um espaço de atuação da juventude, mas um espaço de fortalecer outras organizações de juventude. Então a gente busca refletir como a gente, como instituto, pode ajudar a fortalecer outras experiências que já existem, ou também fomentar que a juventude se organize a partir das suas ideias, do seu protagonismo, da sua criatividade, que se organize de outras formas, né? Eu acho que nós, como adultos, muitas vezes a gente tem que impulsionar, dar condições e não atrapalhar também a organização que a juventude faz, né? Porque daí deixar também que os jovens façam a sua história. Uma coisa interessante, Rodrigo, eu estava lembrando que esse é o ponto. Se a gente consegue romper com aquela ideia da juventude, né, romper com aquela ideia negativa da juventude, você começa a enxergar o movimento. Na primavera secundarista, ali em 2016, a gente teve mais de 1.000 escolas ocupadas em todo o Brasil, por jovens, adolescentes jovens. A maioria eram adolescentes jovens. Estavam ali entre os 15 e os 17 anos. E era um contexto que muitos diziam assim, o jovem não quer falar de política. O jovem não quer nada com nada, olha aí, a juventude está apática. E foi um momento de explosão. E muitos apostavam na ideia de que foi uma coisa que explodiu como se fosse um movimento espontâneo. Vários jornalistas escreveram, foi um movimento espontâneo. Quando a gente foi fazer a pesquisa sobre as ocupações secundaristas, a gente viu que não havia nada de espontaneidade. Então havia, assim, um caldo de várias indignações, de várias pautas que estavam borbulhando naquele contexto, que precisou, né, alguém puxar, né, o movimento de São Paulo, por exemplo, que começou as ocupações por ali, foi puxando e quando viu, incendiou o Brasil, dizendo, olha, nós não queremos a reforma do ensino médio, nós não queremos a reforma da Previdência, nós não queremos esse papel do Estado que nos coloca numa condição cada vez mais precarizada, a gente quer mudar, a gente quer alterar esse cenário, muito pelo contrário, a gente quer mais presença. Então, veja, ali que você vê, né, o momento histórico emblemático de grande participação dos jovens. Tá? Isso aqui para mostrar para vocês que a força está ali. Né? E aí, instituições como o próprio ICJ têm um papel fundamental nesse sentido, para poder ajudar a entender, a compreender, a fazer a leitura e fazer a formação, para a gente poder buscar aquela transformação que a gente está buscando também como sociedade, como modelo de sociedade, como projeto que está lá na frente. Né? Então, compartilhar isso com vocês. E isso passa, né, William, por a gente também ajudar a sociedade a mudar as expectativas e os olhares em relação à juventude. Porque muitas vezes o jovem ele só é valorizado à medida que ele tem comportamentos adultos, né, ou normalmente atribuídos aos adultos. Não, olha, aquele jovem ele é tão legal porque ele fala certinho, ele é organizado, ele é disciplinado, Então a gente coloca várias questões que, claro, o jovem pode ser tudo isso, mas às vezes a gente só aceita o jovem à medida que ele se enquadra naquele padrãozinho que a gente quer. Aí aquele jovem que se veste de uma forma diferente, que tem talvez um piercing, uma tatuagem, uma gíria, um outro jeito de pensar, às vezes é um pouco mais rude, porque ele vai questionar, às vezes de uma forma mais atravessada do que os adultos que são mais polidos. Então, esse jovem, a gente não apoia muito, a gente meio que já olha com vários rótulos e preconceitos. Então, se a gente conseguir que o mundo adulto tenha talvez um pouco mais de paciência ou ternura, né, e olhar e valorizar a juventude do jeito que ela é e não do jeito que a gente quer enquadrar eles, a gente pode permitir também que outras experiências surjam, né, porque se a gente começar a podar demais e a gente querer só aquele jovem que é naquela caixinha, né, penteadinho, bonitinho e tal, talvez a gente a gente pode muito os próprios movimentos, porque daí a gente quer que a juventude transforme, mas quando eles vêm questionar o status quo, a gente meio que já quer dar um canetaço e dizer que eles
não podem chegar e querer sentar na janela, né? Ah, você chegou hoje e já quer questionar isso? Então, eu acho que o nosso papel enquanto pessoas que pesquisam, que estudam e que falam sobre juventude também é ajudar a sociedade a possibilitar um olhar diferente sobre a juventude. E o professor William fez um resgate, né, no sentido de que em todos os tempos históricos se fala que a juventude não quer nada com nada, ou mesmo ali em 2013, né, vem se falando que a juventude só está nas redes sociais, só quer saber de celular, e não está nas ruas, e não está no movimento, né? E o Rodrigo traz isso de como acolher, né? Como talvez desconstruir o que a gente pensa enquanto sociedade adultocêntrica e permitir que esses jovens sejam protagonistas, né? Agora, para vocês, assim, que lugar a escola, a universidade, os espaços de formação política, a igreja, né? Os espaços que a juventude ocupa, como que esses lugares proporcionam a construção do protagonismo juvenil hoje? Como que o jovem pode ser protagonista quando deixam ou ele precisa romper muitas barreiras, né, nesses espaços? Assim, até para o pessoal que está nos acompanhando nesse podcast, acho que é importante a gente, quando está discutindo a juventude, algo que a gente já comentou aqui, tem que estar olhando para o espírito do nosso tempo. Né? Não dá pra gente, para não cair na armadilha do saudosismo. Na minha época, e aí já entra o conflito geracional, né? A gente fazia aluno, agora... Então, quando a gente olha assim, o papel das instituições, né, do Estado, da família, da igreja, da escola, né, das instituições que foram se constituindo ao longo da formação social, né, nós enquanto Estado, nação, país e tudo mais. A primeira questão é a gente entender qual é o espírito do nosso tempo, quer dizer, o que marca o atual contexto, essas forças que nos fazem ser o que somos neste momento da nossa história, né? Então, quais são as marcações políticas, econômicas, culturais, como é que nós estamos nos relacionando com a natureza? A gente precisa pensar sobre isso. Por quê? Porque nós temos hoje algumas marcações extremamente importantes para poder compreender o papel das instituições. A primeira é que a gente vivencia, Rodrigo, um avanço muito mais potente, muito mais acelerado daquilo que a gente chama de meio técnico científico informacional. A gente acelerou o processo de tecnificação, de produção científica, que tem causado vários efeitos. Aqueles que nos colocam aqui, por exemplo, com a capacidade de ter vacinas, de superar uma pandemia, que foi agora recente, né, no sentido da gente tentar conter o avanço de uma pandemia, não resolver totalmente, mas, né, você criar um refluxo desse movimento, mas também com a mesma força de criar guerra agora com drones que explodem onde está a juventude. Então a gente tem forças que são contraditórias nesse modelo de sociedade que está colocado. Então, e uma guerra de informação, de narrativas, de fake news que estão aí. A mesma tecnologia que também é usada para denunciar, por exemplo, as atrocidades da polícia norte-americana sobre jovens negros, que depois ocasionou uma mobilização muito forte, né, para criar uma política antirracista, por exemplo, nos Estados Unidos. Então você vê assim, isso marca, né, o avanço técnico-científico informacional é uma marca do nosso tempo. A outra é que a gente tem uma profunda transformação do mundo econômico. Então a gente não fala mais da economia como eu falava do neoliberalismo dos anos 90, a gente estava lá lutando contra a privatização, por mais Estado, né, porque era a queda do Estado. Agora a gente está falando de mundo financeiro, tudo está monetizado, o capital é fictício, você tem uberização do trabalho, precarização, é tudo feito por plataforma, há uma plataformização muito grande da vida, das coisas. Então você tem uma profunda mudança do mundo econômico que se desdobra em tudo que a gente faz, sobretudo nos mundos do trabalho. Então você tem mudanças que são estruturais dessa racionalidade neoliberal que também vai provocando o individualismo, a cultura do consumo que é acelerada, a ideia do empreendedorismo de si mesmo, né? A degradação do trabalho, e ao mesmo tempo você tem uma resistência, né? Uma resistência muito forte de jovens que também não aguentam mais. Você vai ver a mobilização dos motoristas
de aplicativo em São Paulo, ou dos entregadores de aplicativo, vão estar muitos jovens lá que estão precarizados no trabalho e estão reivindicando um reconhecimento como classe trabalhadora. Entende? Então, as instituições, para mim, para a gente girar a nossa conversa, elas precisam ajudar a gente a compreender esse momento. E ao compreender esse momento, nos provocar para uma profunda transformação desse processo que é insustentável, em termos de degradação ambiental e de sustentabilidade econômica, de justiça social. Ele é insustentável. Eu sei que a fala parece um pouco radical, mas se nós seguirmos neste caminho, nós não temos como garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. E isso não sou eu que estou dizendo. A literatura vai apontar isso para nós, a ciência está dizendo isso para nós, a emergência climática está dizendo isso para nós. Nós não vamos conseguir segurar um futuro que seja mais proveitoso, mais justo, mais sustentável, se nós não alterarmos o rumo da história que está em curso agora. Então, veja que a nossa geração está sendo provocada a repensar o modo de como nós nos relacionamos. Então, eu deixo esse desafio para a gente ir pensando junto. Como é que a gente faz? Então, a escola, a universidade, a produção do conhecimento, a ciência, não pode estar mais a serviço do indivíduo e da propriedade privada. Ele tem que estar entre o comum, aquilo que é comum entre nós. O que a gente quer como comum? A gente quer uma casa comum, sustentável? Então, as instituições têm que nos ajudar a construir uma sociedade sustentável. A gente quer uma casa comum sem preconceito? Então, as instituições precisam nos ajudar a criar essa sociedade sem preconceito. Nós queremos uma sociedade em que eu e o Rodrigo, a gente não precise ter a precarização dos nossos trabalhos, a gente pode ter uma justiça social mais ampla em termos de geração de renda, de consumo, de conhecimento de mundo. Aí as instituições precisam ajudar a construir isso. Então eu vejo muito o papel das instituições fazendo isso. Tá? E nesse sentido, eu acho que qual que é a postura, né, das instituições nesse processo? Porque muitas vezes a gente quer falar para a juventude e às vezes a gente não tem a tranquilidade ou a curiosidade de ouvir, porque a gente acha que a gente tem as respostas, e muitas vezes quando fala informação, a gente quer, vamos dar uma palestra para os jovens, né, e dizer como nós, adultos, achamos que os jovens têm que fazer. Então, eu ia propor aqui, porque esse podcast ele está em várias plataformas, né? Você pode estar nos assistindo pelo YouTube, pode estar nos ouvindo pelo Spotify, pela Deezer, enfim, tem vários agregadores de podcast que você pode estar ouvindo. Mas essa provocação que o Rodrigo fez, eu queria fazer principalmente para quem está pelo YouTube, para que possa comentar um pouco dessa fala que o professor trouxe e a gente ouvir. Se você é jovem ou mesmo adulto, esteja nos acompanhando, comenta aqui qual que é a sua opinião sobre isso. Porque é muito importante para a gente também dar engajamento no nosso podcast, mas você falou, Rodrigo, a gente quer falar para a juventude, a gente precisa ouvir a juventude. No seu dia a dia, nas caminhadas que você tem feito, nos contatos com esses grupos de jovens, o que você tem observado? Tem essa ligação com essa indignação de tudo isso que a gente está vivendo hoje, ou a juventude está apática? O que você pode trazer para a gente? Acho que a juventude, ela sempre traz em si o movimento de contestação, de pensar, será que não podia ser diferente? Às vezes isso vem na forma de rebeldia, que os adultos falam, né, desobedecer o pai e a mãe, né, e ficam bravos, mas às vezes é o processo, né, tem que desobedecer, às vezes no bom sentido de talvez o rumo que a gente vai ter na nossa vida vai ser diferente do rumo que os nossos pais sonharam, né? E se não fosse assim, talvez a gente não teria chegado até aqui. Mas também a juventude também sonha em se enquadrar na sociedade, né? Em seguir, em ter a carreira que sonhou, ou que sonharam para ela, enfim. Então acho que a juventude vive sempre esse dilema. Como é que eu me enquadro nesse mundo que já está posto, que às vezes eu não sei se vai ter espaço para mim, e como é que ao mesmo tempo eu talvez possa ajudar a construir um mundo diferente. E aí, puxando o gancho das instituições, eu venho numa caminhada especialmente de atuação dentro da Igreja Católica, né, da Pastoral da Juventude, e a gente até hoje ouve muito das lideranças mais velhas, adultas e idosas, aquela coisa, cadê os jovens, né? Por que os jovens não estão na igreja? Por que os jovens não estão participando da comunidade? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, os jovens nos dizem
que quando eles querem participar, não somente ir na igreja, mas participar da vida da comunidade, trazer uma outra ideia, enfim, eles são podados, né? Porque eles vêm com um outro jeito, né? Lembro de um grupo de jovens lá de Cristo Rei, interior de São João, que um grupo muito forte, muito, né, grande e tal, e eles começaram a fazer animação de uma das celebrações da comunidade, né? E trazer, né, músicas litúrgicas com palmas, né, mais animadas, enfim. E aí, numa reunião da comunidade, eles disseram, não, agora os adultos, né, falando, acho que vamos fazer o seguinte, a missa da metade pra frente vai ser missa, da metade pra trás vai ser baile, porque desse jeito, né? Então, como é que os jovens se sentem, né? Poxa, eles acharam que estavam trazendo uma novidade, né, que ia ser mais bacana participar, e aí vem o adulto e pá, né? Já, não, daqui você não pode passar. E não quer dizer que o jovem não gosta do adulto. O jovem sempre espera que o adulto também possa acompanhar com a sua experiência, com o seu olhar, mas também respeitando o direito do jovem, inclusive, errar. Que quando a gente pensa na educação para os filhos, por exemplo, né? O William tem 2, né? Eu tenho um filho que tem 9 anos, e se eles não puderem errar, eles não vão aprender. A gente quer que a autonomia se construa. Então, se a gente quer fomentar que a juventude se organize e participe, a gente também tem que permitir que algumas coisas vão sair melhores do que a gente pensava, porque eles vão ter uma criatividade de criar novos jeitos de se organizar e de propor, mas também algumas coisas vão dar errado, às vezes alguma coisa vai... Porque senão a gente já vem com aquele jogador, viu? Eu sabia que o jovem não ia conseguir fazer isso, porque eles não sabem, né? Porque eu que sei. Então, acho que essa possibilidade tem que acontecer para deixar florescer o que a gente chama de protagonismo, que é o jovem sendo o sujeito da sua história. O novo sempre vem. O novo sempre vem. Na sociologia da juventude, inclusive, é a primeira coisa que a gente aprende lá com os clássicos, lá com o Karl Marheim, por exemplo, que nós vivemos unidades de geração. Então, quando você vai passando o tempo, né, da tua existência nesse planeta, você vai passando por essas unidades. Então, a gente passa, não é só uma fase de transição, mas é um momento da nossa vida, da nossa história. Então, a juventude, ela nasce, né? A gente vai convivendo com as pessoas, vai tendo um momento de transmissão daquilo que está aqui como cultura, né, os valores morais, éticos, estéticos daquele contexto, daquele tempo histórico, e aí as gerações vão, então, ao mesmo tempo, selecionando e validando aquilo que elas querem para o presente, para o futuro. Então, eu chegava, às vezes, na zona rural, essa ideia era muito, muito fluida. Então, eu queria saber, por exemplo, se as novas gerações elas queriam manter o criador comum, que era criar os animais à solto, porque isso era muito comum, né, em comunidades de mais de 100 anos, né, e eu percebi na convivência com eles lá na comunidade que eles queriam manter. Então, o criador comum, as festas religiosas, eles queriam ir na festa, mas eles também queriam ir para o baile, e queriam ir também na quintaneja. Eles queriam ir para a cavalgada, fazer a cavalgada, inclusive aquilo era o momento da disputa, da azaração, colocava quem encilhava mais bonito, né? O cavalo ia para a cavalgada, mas eles também queriam a moto. Então eles querem estar na casa dos pais porque estão ali juntos, a floresta de Araucária, bonito, que o centro dos faxinais era uma coisa bonita, assim, no meio da floresta de Araucária, ali no Paraná. E aí você entra assim, nossa, que se diz que lugar assim, né, bonito, gostoso de ficar, harmônico, mas eles também querem ir pra balada, eles querem ter acesso à internet, eles querem ter transporte, então não é lá no atraso do passado, como viveram os pais, os avós, né, não, eles querem fazer essa mudança dentro da comunidade, entende? Então, eu acho que esse movimento a gente precisa compreender. Então, quando a gente vai olhar o papel das instituições, a gente tem que olhar para o espírito do nosso tempo e nós temos que tentar compreender que juventude nós estamos falando, para a gente não cair na armadilha de, né, empurrar essa juventude para fora dos processos de transformação. Né? E ao mesmo tempo, né, não na lógica do saudosismo, mas desse diálogo de gerações, né? Eu acho que perceber, nós quando estávamos na Pastoral da Juventude, né, a gente via, né, lia e assistia sobre as juventudes que tinham vivido seu momento juvenil antes de nós, isso nos inspirava, porque
aquela atuação deles inspirava no momento histórico que a gente vivia, a entender qual era a luta a ser feita naquele momento e organizar para fazer. Mas qual é o risco, por exemplo, de se perder essa memória dos movimentos protagonistas que já passaram, né? Qual o risco de perder? Porque às vezes a gente fica só no lado negativo, pensando, sem visualizar esses processos que aconteceram, e aí hoje também fica nessa mesma fala, né? Então, a Loiri, né, que era a gente passou a situação da criança, ela dizia, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, qual a importância de perceber esses momentos históricos que já aconteceram e qual o risco de esquecer nos dias atuais? Esse tema, Rodrigo, isso aí é muito interessante para a gente trabalhar. Porque o que acontece hoje? O que eu vejo como uma ameaça hoje para esse movimento? Porque todos nós, a gente se relaciona, nós nos relacionamos como seres humanos e nós nos relacionamos com a natureza. E por meio do trabalho a gente ampliou a nossa capacidade ao longo da nossa história como humanidade de transformar essa natureza para suprir muitas das nossas necessidades e até hoje consumindo aquilo que não é tão necessário, tá aí, né? A gente tem coisas e a gente complexificou as nossas relações. E a gente vai construindo, né, valores morais, éticos, estéticos e é parte da nossa tradição passar de uma geração para outra aquilo que a gente entende que é significativo e importante para nós. O que eu vejo como ameaça hoje que é também resultado, desdobramento desse espírito da atualidade, que é das forças neoliberais, isso está, né, Vladimir Safat e outros autores estão trabalhando, é o presentismo. Que é esse presentismo muito forte do tudo é agora ou nunca mais. O futuro não nos pertence, então para que eu vou planejar o futuro, se o futuro não nos pertence? E o importante é o viver o agora já, imediato. Então esse pragmatismo é típico da racionalidade instrumental do neoliberalismo. E ele não está só nas dimensões econômicas, ele atravessa a nossa mentalidade. Ela está na governamentalidade, no governo das mentes mesmo. Então essa coisa do viver intensamente agora, porque amanhã eu já não sei se eu vou estar vivo. Então ele não cria mais uma perspectiva. E esse presentismo ele leva ao individualismo, ao pragmatismo, né, à lógica instrumentalista. Isso é perigoso. E isso é perigoso, porque daí tu perde a presença da história profunda com o tempo. Por que quando com a reforma do ensino médio agora, né? Por que as ciências humanas é que vai perder carga horária? Por que história perde carga horária no currículo? Né? A quem interessa a gente ter menos tempo para falar da humanidade? Pela sociologia, pela história, pela filosofia, que são justamente as disciplinas, né, os componentes curriculares que fazem com que a gente pense lá da Grécia Antiga aos dias de hoje, o que nós temos como humanidade. A quem interessa a gente não compreender a humanidade na sua história profunda? Né? E olha, eu digo assim, olha, os brasileiros conhecem muito pouco sobre o Brasil. A gente, é nítido, você vai falar assim, a pessoa vai falar sobre pobreza, a primeira coisa que pensa, os países africanos, porque lá tem muita pobreza. E nós estamos num país que é um dos países mais desiguais do planeta. Que a nossa desigualdade, a concentração de renda do Brasil nos coloca entre os países com maior desigualdade social do planeta. Então, vamos olhar para o Brasil, mas as pessoas não conhecem o Brasil e não conhecem a sua história. E aí a gente vê isso, é o enfrentamento. A pessoa, para se reconhecer na sua identidade étnica, ela tem que conhecer, sim, o passado do escravismo colonial para poder enfrentar e dizer, olha, aquilo não nos representa porque nós não somos os filhos dos escravizados. Nós somos de reis e rainhas que lutaram para sobreviver daquele sequestro que fizeram dos negros africanos que vieram para cá, que foram guerreiros e resistiram. Nós somos os filhos da resistência. Mas para ele chegar nisso, ele tem que entender a violência que foi o escravismo colonial. Então ele entende o escravismo colonial não para dizer se nós somos aqueles que ficaram escravizados no passado. Não, nós somos aqueles que resistiram. Então esse movimento só é possível quando a gente conhece a história. Quando a gente só consegue se emancipar, libertar, também porque a gente tem que se conhecer, né? E a história como algo multifacetado, né? A história não é única. A gente
na escola normalmente aprende aquela história muito linear, né? E vai indo por período, enfim. E muitos eventos são omitidos. E muitas vezes a gente sabe mais da história do Egito Antigo e da Grécia Antiga e do Império Romano, que são fundamentais, especialmente aqui, né, no nosso contexto, mas, por exemplo, a história que aconteceu aqui na América, né, antes de 1500, a gente conhece alguma coisa, né? Até pouco tempo, a narrativa que a gente mais ouvia é que, né, aqui não tinha nada, eram tudo tribos selvagens, Foi né? descobrimento ou foi invasão? Então, tinham os astecas, os incas, os maias, mas agora a arqueologia está nos ajudando a perceber que existia uma riqueza muito grande de pensamento, de organização, até as vestígios agora, né, na região amazônica de grandes cidades, só que não eram feitos de pedra, então não deixam tantos rastros, né? E essa história que a gente conhece pouco. Aqui estamos no oeste catarinense, na região do Contestado, e a gente pouco conhece também a própria história do Contestado, né, que o professor citou, ou às vezes quando se fala-se que foi especialmente uma disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina, sem desconsiderando toda essa complexidade. Então, acho que a gente vive um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente vive a era onde toda a informação praticamente está disponível, né, você tem, seja em sites, seja no YouTube, ou seja agora organizado, né, nas inteligências artificiais, mas ao mesmo tempo a gente se aprofunda muito pouco em tudo isso. Mas falando da juventude, eu acho que esse exercício de pensar novos jeitos de a gente até se organizar enquanto sociedade, ele acontece especialmente no coletivo. Então, por isso que é tão importante também as formas de organização da juventude. De uma forma mais estruturada, ou às vezes não estruturada, porque, por exemplo, o professor citou, né, a questão do resgate da história, né, dos povos escravizados na África. Isso também vem do movimento de organização do movimento negro. Então, quando você consegue se organizar e estar entre pares, esse espaço também possibilita a gente questionar também algumas questões, buscar conhecer melhor outras questões da história, né? Então, por isso que hoje eu acho que também a juventude vem buscando se organizar de uma forma mais próxima, né? Antigamente era muito a partir da comunidade, hoje muito a partir por afinidade, seja por afinidade de causas que compartilham, ou da sua identidade étnica, sexual, enfim. Então, eu acho que isso possibilita uma partilha entre iguais, que na sociedade adulta não acontece muito, né? Porque você está na escola, tem um adulto falando normalmente para o jovem. Você está na universidade, igual. No trabalho, você tem um chefe que vai te dizer como é que você é. Você tem que fazer. Na família, tem os pais que vão comandar. Então, qual o espaço que o jovem pode falar o que pensa sem ser julgado por alguém que, teoricamente, estaria num hierarquicamente superior, né? É um espaço de organização dos jovens. Por isso que esses espaços de grupos de jovens, dos mais diversos tipos, eles são tão importantes, porque é uma partilha normalmente sem julgamentos, né? Sem medo de errar, sem medo de falar, de dar balão, né? E nessas partilhas, nesses jeitos que surgem também as utopias, outros jeitos de sonhar também um jeito de viver em sociedade, e às vezes isso pode gerar um processo de transformação mais amplo, ou às vezes também um processo de construção da sua autonomia, né, e de outros jeitos da gente olhar para nós mesmos, né? Isso aí. Bom, continuando nessa questão histórica, enfim, quero continuar com o Rodrigo, porque eu quero saber como que o ICJ tem trabalhado ou planeja trabalhar essa dimensão histórica na formação de lideranças jovens. O ICJ, a gente vive um processo que... Uma certa até crise de identidade, às vezes, né? Porque quando a gente iniciou o ICJ, nós éramos jovens, né? Isso foi em 2012, né? Então, tinha um grupo aí pequeno de pessoas que vieram dessa caminhada, já tinham percorrido aí alguns anos de caminhada, especialmente na Pastoral da Juventude, em outros espaços também, movimentos sociais, direitos humanos, enfim. E estávamos na faixa dos 20 e poucos anos, então... Nós éramos, né, os protagonistas, né, o protagonismo juvenil é exercido por nós mesmos. Hoje, a maioria de nós somos adultos, então
E a gente foi continuando, né, também tocando os projetos e as ações. Com bastante utopia também. Também, né, eu acho que a gente tava esses dias, né, o professor Gropo, que veio assessorar uma etapa da especialização em juventude, falava, né, a juventude, a gente segmenta, né, até pelo Estatuto da Juventude, de 15 a 29 anos, mas ela não é tão linear, né, mas também não podemos dizer, eu sou jovem a vida inteira, né, eu acho que é importante segmentar, mas a utopia não nos abandona com a chegada dos 30. Mas a gente vive esse processo no ICJ. Qual que é o nosso papel hoje, que a maioria de nós talvez não somos mais jovens? Como é que a gente cria espaços para novos jovens atuarem dentro do ICJ e terem o seu espaço de protagonismo para ajudar a construir outros jeitos de agir, e que a gente, enquanto hoje adulto, não pode esse processo, porque senão a gente está sendo também contraditório com aquilo que a gente sempre pregou, né? E também nesse apoio a outras formas de organização. Então, acho que a missão do ICJ também não se fecha em si mesmo. Não é uma organização que a gente não objetiva que toda a juventude venha a participar do ICJ, mas que o ICJ, as ações do ICJ possam ter como horizonte toda a juventude. Então, se na nossa atuação, nos nossos projetos, a gente conseguir que outras formas de organização da juventude aconteça, né? Acho que nossa missão também está tendo êxito, né? Então, eu acho que esse resgate também da história, ele é sempre importante, né? Foi falado que, né, a gente não pode perder esse olhar histórico, porque a forma de se organizar da juventude de outros tempos e de lutar e de sonhar também nos inspira, mas também não ficar no dizer que o jeito de lutar de antigamente é que tem que ser trazido para cá, porque os tempos também são outros, né? Então, como é que a gente suscita, possibilita e fortalece outras formas da juventude se organizar? É aí que tá, eu ia brincar aqui porque eu sou da cota jovem do ICJ, né, tô com 28 anos ainda, e essa experiência, então, que vocês, pra gente poder conversar, enfim, mas essa dimensão histórica que eu, jovem de 28 anos, já quase no limite ali da legislação, eu aprendo muito com vocês, e esse espaço aqui do ICJcast também é um ponto, eu acho que, de trazer essa dimensão histórica, de quem está nos assistindo também ter isso. Acho que é muito bacana essa atuação do ICJ, essa atuação de vocês que são já mais velhos e que tiveram uma vivência diferente da minha, né? E também quem está nos assistindo vai ter essa experiência e pode se somar, enfim, vários projetos que a Liege também toca, enfim, que várias outras pessoas do Instituto tocam. E graças a essas convivências e partilhas é que a gente também aprende muito, né, com as gerações que vão vindo, né? E nesse sentido, assim, que mensagem que vocês, Rodrigo, William, deixam para esses adolescentes, para esses jovens, né, que militam ou que desejam militar na construção do outro mundo possível, né, de uma outra sociedade possível, na luta por direitos, né, por políticas públicas para a juventude? Que mensagem que vocês deixam para essa piazada aí? Olha, não é tarefa fácil essa questão, mas assim, uma coisa que eu queria até retomar, que aí eu vou casar com uma reflexão que eu vou fazer para essa questão, é que a cada momento histórico a juventude protagonizou diferentes formas de resistência. Nós tivemos momentos da história da humanidade que, infelizmente, a forma da resistência era da luta armada. Nós tivemos isso, a Revolução Cubana, Nicarágua, movimentos pró-independência de países africanos, o Oriente Médio, né? Yasser Arafat era jovem quando criou o El Fatah, quando entrou e conduziu o trabalho na Organização de Libertação Palestina. Aqui no Brasil, nas ditaduras, né, nos enfrentamentos à oligarquia, muitos jovens das grandes revoluções estiveram ali. E isso foi se transformando, se coloca ali a utopia, né, de um mundo diferente daquele opressor que estava colocado ali. E essas formas foram se alterando. Hoje a gente já vê protestos pacíficos, movimentos sociais e sindicais, o terceiro setor atuando bastante em várias frentes, né, da economia solidária, da agroecologia, do empreendedorismo social, né, até os rolezinhos, né, foram tomando forma de resistência, e agora com as redes sociais, que a gente também precisa entender
o papel que as redes sociais, que a internet tem também na expressão da juventude e das suas formas de resistência. E a minha mensagem, ela vai muito nesse encontro, assim, sabe? De que a gente não perca a nossa capacidade de indignação e de utopia, de olhar para frente como uma possibilidade, deixar o futuro em aberto, não fechar no presentismo, dizer agora o último que sair apaga a luz, não tem mais o que fazer. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria assim, deixar muito para a gente pensar. Como é que a gente cola com a nossa utopia, com a nossa vontade de fazer diferente, né? Então, eu acho que é acreditar, ou seja, nunca desista, não importa o tamanho da coisa, né? Não importa se é uma questão mais pessoal, sabe? O meu projeto de vida, eu só vou conseguir, eu e a minha família aqui, não importa a escala da transformação, não importa é o projeto lá na frente. Bom, eu vou transformar, o que eu posso fazer aqui é pela minha família, mas eu não estou deslocado do mundo, então acreditar que é possível viver junto e viver melhor do que está colocado agora. Nós estamos num ponto crucial de transformação do mundo. É agora, não estou dizendo que esse era para ontem, nada, e também não estou achando que eu tenho que me ausentar também da responsabilidade de estar junto fazendo a luta. Isso não é uma questão só da juventude, né? Porque a gente diz assim, agora as novas gerações que resolvam. Não é isso que eu acho que isso aí seria uma crueldade, uma covardia. Eu digo isso falando da minha geração também, né? Então é se encontrar mais, é viver mais junto e juntas, é não deixar de sonhar, é não deixar de acreditar na capacidade que a gente tem. E quando eu falo da capacidade, de todas as capacidades, de todos os fundamentos, porque às vezes assim, né? E aqui não estou, na superação do capacitismo ao extremo, é de você superar como sujeito completo, né? E pensar que é sim possível esse mundo mais humanizado, mais sustentável, mais solidário, que a gente pode buscar, tá? E aí a gente pode dar um nome, a gente pode criar esse nome, ele pode ser o bom bibir, ele pode ser o bem comum, ele pode ser o socialismo, se as pessoas não acreditam, que pode ser, mas que seja algo que a gente não precise dessa violência física e simbólica que a gente vivencia hoje ao extremo, né? Então, assim, eu ainda acredito nisso. Eu sei que é isso, a gente diz a utopia como um território, parece que a gente não vai atingir. Mas a gente tem feito muito isso, né? Eu tenho conhecido muitas experiências, inclusive a que a gente tem construído por aqui na nossa região, que é possível a agroecologia, que é possível as meninas, as mulheres se libertarem do patriarcado mais opressor, que é possível sim lutar pelo reconhecimento, por redistribuição étnico-racial. Então, se é possível agora, mesmo com toda essa contradição, imagine se a gente pegar tudo isso, né, essas experiências, e a gente usar daquilo que a gente tem acumulado para construir um mundo melhor. Então eu deixaria essa mensagem. E olha, professor, essa tua mensagem é muito forte. Eu, como jovem, eu fico aqui pensando, mas eu acho que ela também é para todo mundo. Para os adultos também, né? A gente viu esse ano Pepe Mujica partindo desse plano, enfim, e ele foi uma das pessoas que eu acho que também levou até o fim da vida essa mensagem que tu traz. Eu acho que é muito importante a gente refletir. Mas agora eu também quero saber do Rodrigo, qual que é a tua mensagem? Então, eu acho que falar para a juventude é que não percam a capacidade de sonhar, né? A utopia, o professor falou bastante, então que a utopia sempre esteja presente na caminhada da juventude. Não aceitar as coisas como estão só porque disseram que sempre foi assim, que tem que ser assim. Que a gente possa sonhar com jeitos diferentes da gente viver em sociedade, da gente se organizar, da gente se relacionar e se organizar. Porque sozinho é muito difícil a gente transformar. Então que a gente possa se organizar, se conectar com outras pessoas, outros jovens, outras jovens que também sonham diferente, que tem também essa inquietação de pensar um mundo melhor, diferente, transformado, porque organizado, coletivamente, a gente consegue transformar com mais facilidade. E que contem também conosco, com os adultos, né? Mas também não tenham medo de construir caminhos diferentes das expectativas que os adultos colocaram para a juventude, né?
Então, que a gente possa criar esse outro mundo possível, sejam em experiências grandiosas, sejam em pequenas transformações diárias, coletivamente. E há 13 anos atrás, esse momento era utopia. A gente almejava por fazer coisas que hoje a gente vem fazendo enquanto Instituto Catarinense de Juventude, que estavam longe, estavam distantes, era uma utopia. Então, fruto da organização, dos encontros, do afeto, né, desse horizonte comum que visa um mundo mais humano, um mundo mais digno, né, de justiça social, de respeito, né, é que a gente está aqui hoje. Então, em nome do Instituto Catarinense de Juventude, do qual todos nós também somos uma pecinha, né, somos um agente, um sujeito, agradecemos, né, Matheus? Exato. Rodrigo, professor William, por essa prosa aí, por essa partilha, por essa teia que vai aumentando, que vai fortalecendo, né, que vai ligando as pontas e nos mostrando que sim, que é possível de construir junto, que é possível de construir outras realidades possíveis, né? E para a gente fortalecer ainda mais esse laço, eu convido a gente a pegar uma semente, cada um, e juntos a gente pode afirmar, né, que sejamos sementes e que a gente continue sendo essas sementes de um outro mundo possível, de uma sociedade mais boa de se viver, né? Sejamos sementes. Ei, mas eu quero também falar uma coisa, aliás, porque é o primeiro podcast que eu tô ajudando a apresentar. Eu sei que tem uma galera aqui que faz o ICJ, que ajuda a fazer o podcast, mas eu sempre quis falar isso, porque eu ouço vários podcasts, eu quero olhar para aquela câmera e falar, bom, se tu chegou até aqui, se tu tá ouvindo a gente nesse podcast, ou assistindo pelo YouTube, pelo amor de Deus, assina, se inscreve, ativa sininho, olha, eu acho isso muito chique, então, por favor, ajude a gente, seja também uma semente aqui do ICJ, ajude a gente a chegar mais longe, que eu acho que é assim que a gente constrói um mundo melhor também. Isso aí, muito bom. Obrigada a vocês. A gente que agradece. Obrigado aí, espero que a gente tenha aí, né, chegar nesse povo e as pessoas dialogarem conosco. E conte também com o ICJ que todas as organizações ou todos os adolescentes e jovens que sonham com um jeito diferente de atuar, de se organizar, contem também com a força e o apoio do ICJ nessa caminhada. Vamos juntos construindo outro mundo possível. Isso aí. Valeu, obrigado.